Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos e hoje eu vou falar um erro que é muito comum com quem está começando na área de game design. É uma situação que é bastante corriqueira e por ser tão corriqueira, tanto com minha percepção de alunos que eu tenho no presencial, tanto também à distância e aí também aqui no que eu acompanho também nas dúvidas do pessoal aqui no canal do YouTube, vale a pena de fazer um vídeo para comentar sobre ele e que você evite essa situação para que você tenha um projeto bem acabado e bem feito do seu game. Então, ó, se você quer ficar aí já para saber um pouco mais, já dá aquele joinha, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo, acesse o fabricadejogos.net e ó, todas as redes sociais estão aqui abaixo na descrição do vídeo para você ir lá e participar conosco. Solta a vinheta então e vamos embora! Bem, para quem já acompanha aqui o Fábrica de Jogos, já viu essa visão que eu sempre mostro, um pouco do game design, mostrando um pouco da Tetris de Shell, né, que é um modelo muito válido que está aqui, ó, que mostra para vocês um pouco aí dos elementos de jogos e como que a gente tem que perceber cada elemento, a integração entre eles e o quão é importante a gente pensar em cada elemento desse, né? Então temos ali a estética no topo, que é aquilo que é o mais visível para o jogador, que é aquilo que ele percebe de primeiramente. E lembrando que aqui estética também não é só visual, é musical também. Aí temos a mecânica, que cria a estrutura de regras, ações, espaço de interação, entre outros elementos, né? E também temos a narrativa com a história, todo o processo de roteiro, né? E aí depois temos também a tecnologia que nos ajuda a dar o suporte aí necessário para viabilizar o jogo mediante alguma tecnologia. Pode ser um input, né, output, ali, um joystick, enfim. Ou pode ser também um console, um PC, enfim, a plataforma que vai rodar o jogo. Nesse sentido, gente, esses elementos, se vocês perceberem aqui na Tetris de Shell, esses elementos estão interconectados, ou seja, um tem que ter relação com o outro. Vocês percebem isso aqui? Perceptível, só que acontece que isso na prática não é o que acontece com o desenvolvedor iniciante. O que acontece é o seguinte, ele pensa muito bem num elemento e acaba esquecendo dos outros, e os outros têm conexão. Então quando eu falo aqui no Fábrica sobre você tem que pensar a visão de todo do teu projeto. Quando eu penso na visão de todo, eu estou preocupado com todos esses 4 elementos, mas não só isso. Eu estou preocupado com a integração entre esses elementos aqui, a conexão que um tem que ter com o outro, um tem que fazer sentido com o outro. E eu vou dar alguns exemplos que explicam essa falta de conexão quando o cara mata isso aí, quando ele não faz esses links aí necessários. Então olha só, imagina que na narrativa eu tenho um exemplo que é assim, ó, um super-herói poderoso que nada o detém. Esse super-herói ele é super fodão, cara, ele é o cara, entendeu? É um super-herói que eu criei, um personagem jogável que ele não tem nada que detém esse cara. Só que daí na mecânica, sabe o que eu criei daí pra mecânica? Ah, que ele vai levar uma punição, vai perder a energia quando ele cai na água, por exemplo. Ou quando ele cai de uma superfície muito alta. Eu criei isso pra ele. E aí tu abre margem pra uma coisa que não faz muito sentido. Ora, se ele era um super-herói poderoso que nada o detinha, então por que agora a água tá tirando o dano dele? Por que cair do alto tá fazendo perder dano? Entende a falta de coerência? A mecânica não tá coerente com a narrativa, não tá fazendo o menor sentido. Ou então outro exemplo, o cara tá no mundo apocalíptico e tudo tá destruído, tudo tá devastado, né? Tudo só sobrou pedaços dos lugares. Só que daí tu entra nas casinhas e tá tudo arrumadinho. Tá tudo perfeito, como se nada tivesse passado ali. Tem coerência isso, gente, da estética das casas, como foi organizada, com a narrativa proposta? Não tem a menor coerência, não faz muito sentido, né? Ou então você coloca lá na sua narrativa que o seu personagem, quando sente perigo, ele vira um lobo. Só que daí, em termos de tecnologia, você vai lá e coloca o jogo em primeira pessoa somente. O cara não consegue trocar para terceira pessoa. Ou seja, como é que tu vai fazer para mostrar que ele virou um lobo? Pode ter uma estratégia para isso em primeira pessoa? Até pode ter essa estratégia, mas fica complicado, né, mostrar isso em primeira pessoa. Então, sabe, tu criou uma coisa narrativa que é fantástica e que a tecnologia está empregando da pior forma possível. Ou então você criou uma mecânica, bateu o carro. Tua tecnologia te permite fazer tremer o controle quando acontece alguma coisa. Por que não fazer tremer o controle quando bater o carro? Para dar mais imersão, para fazer acontecer mais. Ou então você criou lá uma mecânica que faz o cara escalar musgos. Só que qual vai ser a dica visual que tu vai dar para ele escalar? É qualquer musgo que ele vai escalar ou é um musgo específico?
Então isso tem que estar claro na estética. E quando você pensa muito bem numa coisa e esquece disso, você acaba criando problemas para o teu jogo. Problemas que vão impactar na tua jogabilidade. E uma vez que impacta na jogabilidade, vai impactar no teu game design. Impactando no game design, vai impactar no jogador. E o jogador não gostando, não vai se divertir. E tu, ó, com um elementinho que tu botou, tu estragou a experiência inteira de todos os elementos da Tetris do Shell. Você está entendendo agora o que acontece, gente, quando a gente não pensa nos elementos conectados? Você pensa numa coisa e esquece do resto. Você tem que perceber a relação entre esses elementos. Tudo tem que fazer sentido, tem que ter coerência. Então esse é o grande erro de quem está começando na área. A falta de coerência entre se preocupar, ele se preocupa demais com o elemento e esquece das relações que eles têm entre eles. Isso aí não é pensar no todo, isso aí é pensar em pedaços. Claro que a gente vai ter que dividir o trabalho e pensar em pedaços para organizar, mas a gente tem que primeiro pensar no todo. Uma vez que a gente pensa no todo primeiro, fica muito mais fácil para daí depois pensar nos pedaços, porque daí a gente já sabe que conexões fazer e que cuidados que a gente deve tomar para não criar essas incoerências, esses equívocos, como eu citei aqui em alguns exemplos. Claro, de maneira mais exagerada aqui, mas que funciona muito bem para exemplificar essa falta de coerência. E claro, gente, aqui não tem nenhum jogo em específico que eu citei, não é uma indireta para nenhum jogo, até porque eu citaria o nome. São exemplos que eu estou botando aqui para a gente conversar e começar a entender um pouco sobre isso. E aí você está perguntando, tá, mas qual que é a solução então? Como é que eu começo, né? De maneira integrada, pensar nisso? Bem, um exercício bem interessante de fazer é sempre assim, ó. Quando tu está pensando no teu projeto, eu estou lá pensando no elemento que vai agregar na narrativa, por exemplo, né? Então, esse elemento da narrativa, como é que ele impacta a mecânica? Como é que eu tenho que pensar a mecânica para ele ficar coerente? Como é que eu tenho que pensar em termos da estética? A estética, como é que vai contar isso aí? E a tecnologia? Como é que eu vou trabalhar isso dentro da tecnologia? É isso que a gente tem que fazer. Fazer essa análise. Uma vez que a gente faz essa análise, a gente prevê e aí com isso a gente consegue ter mais assertividade no projeto. Então se eu coloquei lá que o super espião, ele é capaz de fazer tudo, é um grande super-herói que faz tudo, ok, então que tipos de mecânica que eu vou colocar para ele para ser desafiante o suficiente? Que tipo de estética que eu vou trabalhar para ele para dizer que ele é super poderoso e invencível? E que tipo de tecnologia que eu vou empregar de forma que fique fácil lidar com esse herói, de forma que seja fluido e seja bacana para funcionar esse tipo de mecânica que eu estou criando. Entende? As coisas vão tendo coerência, as coisas vão se encaminhando para a gente pensar no que vai ser trabalhado. E aí um dos documentos que ajudam muito o game designer a pensar nesse todo no início do projeto é o High Concept. O High Concept é o pré-projeto e ele que dá essa ajuda para a gente pensar nesse todo. É ali que a gente já começa a lapidar e pensar em cada elemento e nas conexões que vão ter entre eles. Porque uma vez que eu penso bem no High Concept, gasto um tempo legal e faço um bom High Concept, o GDD e as outras etapas de execução vão ficar muito mais fáceis de ser executadas. Por quê? Porque eu tenho um objetivo, eu já tenho um norte bem traçado ali. E aí eu já sei o que é pertinente e o que não é pertinente para o projeto quando acontece. Então eu já sei olhar, opa, peraí, isso aqui tá errado, não vai rolar isso aqui para o meu projeto, isso aqui não pode. Ah, isso aqui é legal, é uma ideia que podemos empregar. Ah, mas qual é o impacto que causa nos outros elementos da Tetris? Ah, tá, mas daí a gente resolve. Entende? Ele cria a visão geral, ele cria o todo. Claro que depois no desenvolvimento você vai fazendo em partes o GDD e vai construindo, mas primeiro tem essa visão do todo, que é pensar em cada elemento e na integração entre eles. Perceba novamente aqui na Tetris do Shell, ó, os elementos, gente, estão conectados um ao outro, eles não estão soltos, eles têm que ter relação com o outro. Por isso que tem as linhas ali ligando eles. Por causa disso, porque eles precisam terem link. Se não tiver link, gente, o jogador vai perceber que tem algo estranho ali e muitas vezes pode afetar a diversão e ele se sentir enganado como jogador. Ah, não tem nada bacana, isso aqui não é divertido, não tem coerência, né? Sabe aquele filme que você assiste e que você diz assim, pô, mas como assim o cara tá desse jeito aqui? Como é que apareceu essa arma aqui pra ele agora? Pô, essa arma não foi apresentada antes, ele não pegou em nenhum lugar. É isso que acontece quando você faz um jogo que não pensa nessa conexão e nesses elementos ali da Tetris. Certo, gente? Então esse é um erro bastante comum. E aí trouxe aqui algumas medidas, algumas coisas para você pensar em termos de solução para evitar esse tipo de situação, que é muito comum, gente, com iniciante da área, que ocorre esse tipo de situação. É muito comum mesmo. Então, ó, evite isso. Você já está sabendo agora, ó, então já prevê isso e faça bons projetos e evite essa situação para que não ocorra.
Certo, pessoal? Então, ó, se você curtiu esse vídeo, ó, dá aquele joinha pra mim, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sai vídeo novo, acesse fabricadojogos.net que tem bastante conteúdo legal, lembrando todas as nossas redes sociais, ó, estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.